história de Regivaldo, um homem que fez dos mortos os seus amigos mais leais. Era um trabalho que poucas pessoas aceitariam. Cuidar dos indigentes no Instituto Médico Legal no turno da noite. Suas únicas companhias durante toda a madrugada eram o café, os corpos e as almas. Pessoas sem identidade, sem parentes, sem família. Era por essa fragilidade dos mortos sem nome que Regivaldo tinha um carinho especial. Não sentia medo em conviver com eles. O trabalho de Regivaldo consistia em fotografar os defuntos considerados indigentes. Depois de algum tempo, se os corpos não fossem reclamados pela família, eles seriam enterrados como indigentes nos cemitérios públicos. Mas antes disso, deveriam ser fotografados para alguma tentativa de identificação no futuro. Além das fotos, Regivaldo colhia as impressões digitais dos cadáveres. O trabalho era dividido durante a madrugada. As primeiras 3 horas eram ocupadas com as fotos e 2 horas seguintes com a coleta das digitais. Entre os períodos havia um tempinho para o lanche. A dificuldade do contato com as mãos geladas e endurecidas pela rigidez cadavérica abriam o apetite de Regivaldo. Ele aproveitava o intervalo para comer um sanduíche e beber um café ao lado dos seus amigos do além. Naquela noite, um novo cadáver chegou para a coleção de Regivaldo. Um corpo diferente dos que ele recebia habitualmente. Era um corpo de mulher, uma bela e jovem mulher. Era a falecida número 12.428. Alguma coisa diferente Regivaldo viu naquele corpo inerte. Deixou o lanche sobre a mesa, pegou a câmera fotográfica e começou a identificação. Rosto, mãos, pés, as digitais. Como teria morrido aquela linda mulher? Soube que o corpo havia sido encontrado na rua, mas sem sinal de violência e sem qualquer identificação. Causa-mortes que constava na ficha era ataque cardíaco fulminante. Aquela mulher ia mudar o jeito de pensar de Regivaldo. Antes de terminar o turno, os corpos que seriam enterrados eram preparados. Uma força inexplicável fez com que Regivaldo quisesse conservar aquele corpo perto dele. E para não encaminhá-lo aos funerais, trocou as etiquetas, mandando outro no lugar da 12.428. Várias semanas se passaram. Todas as noites, ele apreciava aquele corpo inerte, sem nome, e ficava olhando o rosto pálido por vários minutos. Num ritual macabro, ele fotografava novamente a falecida. Conversava com ela, trocava confidências. Pela manhã, a etiqueta era trocada e um outro cadáver era sepultado em seu lugar. Em uma noite de tempestade, algo impressionante aconteceu. No intervalo habitual, Regivaldo pegou seu lanche e foi olhar o corpo de sua amada. Mas um frio percorreu a espinha do guardião dos mortos. O lugar onde deveria estar aquela mulher misteriosa estava vazio. O impacto foi muito forte. Regivaldo foi descoberto.
novo guardião dos mortos assumiu a função e imediatamente ordenou que a mulher sem número fosse sepultada. A chefia demitiu Regivaldo, além de abrir processo administrativo e avisar as autoridades policiais. Agora, nada restava ao ex-guardião dos mortos. Ser a história de Regivaldo, um homem que fez dos mortos os seus amigos mais leais. Era um trabalho que poucas pessoas aceitariam. Cuidar dos indigentes no Instituto Médico Legal no turno da noite. Suas únicas companhias durante toda a madrugada eram o café, os corpos e as almas. Pessoas sem identidade, sem parentes, sem família. Era por essa fragilidade dos mortos sem nome que Regivaldo tinha um carinho especial. Não sentia medo em conviver com eles. O trabalho de Regivaldo consistia em fotografar os defuntos considerados indigentes. Depois de algum tempo, se os corpos não fossem reclamados pela família, eles seriam enterrados como indigentes nos cemitérios públicos. Mas antes disso, deveriam ser fotografados para alguma tentativa de identificação no futuro. Além das fotos, Regivaldo colhia as impressões digitais dos cadáveres. O trabalho era dividido durante a madrugada. As primeiras 3 horas eram ocupadas com as fotos e 2 horas seguintes com a coleta das digitais. Entre os períodos havia um tempinho para o lanche. A dificuldade do contato com as mãos geladas e endurecidas pela rigidez cadavérica abriam o apetite de Regivaldo. Ele aproveitava o intervalo para comer um sanduíche e beber um café ao lado dos seus amigos do além. Naquela noite, um novo cadáver chegou para a coleção de Regivaldo. Um corpo diferente dos que ele recebia habitualmente. Era um corpo de mulher. Uma bela e jovem mulher. Era a falecida número 12.428. Alguma coisa diferente Regivaldo viu naquele corpo inerte. Deixou o lanche sobre a mesa, pegou a câmera fotográfica e começou a identificação. Rosto, mãos, pés, as digitais. Como teria morrido aquela linda mulher? Soube que o corpo havia sido encontrado na rua, mas sem sinal de violência e sem qualquer identificação. Causa-mortes que constava na ficha era ataque cardíaco fulminante. Aquela mulher ia mudar o jeito de pensar de Regivaldo. Antes de terminar o turno, os corpos que seriam enterrados eram preparados. Uma força inexplicável fez com que Regivaldo quisesse conservar aquele corpo perto dele. E para não encaminhá-lo aos funerais, trocou as etiquetas, mandando outro no lugar da 12.428. Várias semanas se passaram. Todas as noites, ele apreciava aquele corpo inerte, sem nome, e ficava olhando o rosto pálido por vários minutos. Num ritual macabro, ele fotografava novamente a falecida. Conversava com ela. Trocava confidências. Pela manhã, a etiqueta era trocada e um outro cadáver era sepultado em seu lugar. Em uma noite de tempestade, algo impressionante aconteceu. No
No intervalo habitual, Regivaldo pegou seu lanche e foi olhar o corpo de sua amada. Mas um frio percorreu a espinha do guardião dos mortos. O lugar onde deveria estar aquela mulher misteriosa estava vazio. O impacto foi muito forte. Regivaldo foi descoberto. Um novo guardião dos mortos assumiu a função e imediatamente ordenou que a mulher sem número fosse sepultada. A chefia demitiu Regivaldo, além de abrir processo administrativo e avisar as autoridades policiais. Agora, nada restava ao ex-guardião dos mortos.